Imagine um mundo onde é dominado por um parque que fez todo o resto do mundo se tornar lixo do parque. Poluição, resíduo e muito mais são as coisas mais comuns de ver nesse mundo. Você pode até pensar que é o nosso mundo da vida real, porém eu estou falando do mundo de Cavaleiros de Guinevere, a mais nova animação da Glitch Production. Olá, para você que não me conhece, eu sou Rian e bem, no vídeo de hoje vamos conhecer tudo sobre esse incrível piloto que acabou de ser lançado. Cavaleiros de Guinevere foi produzido pela Glitch Production. Sim, mas a animação que a Glitch vai ter que trabalhar ao mesmo tempo de outras animações. Já não importa ter que trabalhar em Digital Circus, agora vai ter que trabalhar também em O Distrito do Lampejo, Cavaleiros de Guinevere e se duvidar até outra animação que eles vão anunciar daqui a pouco. O seu piloto foi lançado em 19 de setembro de 2025, tendo sido criado pela Dana Terrace, a nossa querida criadora de A Casa Coruja. A animação foi co-criada pelo John Bailey Auer, escritor de vários desenhos muito conhecidos como A Casa Coruja e também Clarence o Otimista, e por último, mas não menos importante, também o co-criador do desenho, Zack Marcos, também escritor que já escreveu vários desenhos muito famosos, como A Casa Coruja e Estava Essa Força do Mal. Sim, a Dana basicamente chamou todos os escritores da Casa Coruja para poder fazer esse piloto. O desenho, ao contrário dos outros desenhos do estúdio da Glitch, é feito em animação 2D, algo bem diferente que se destaca no estúdio. Segundo a própria Dana, em uma entrevista feita para a Glitch antes do lançamento do episódio piloto, ela já estava cansada de criar desenho para empresas e queria criar algo só dela. Então chegou a DM no seu Twitter do criador da Glitch, o Kevin, perguntando se ela queria criar um desenho para o seu canal do YouTube. E bem, o resto, vocês já sabem, ela acabou aceitando e acabou criando essa animação que vamos ver daqui a pouco. E assim, se você quiser ver algo mais descontraído sobre esse universo, eu recomendo bastante essa entrevista, pois é uma entrevista bastante gostosinha de se ver, porque é muito engraçado ver as conversas entre a Dana e também o Kevin. From what I've seen, it's like Evangelion meets ducks. Behind me. Então, caso você entenda inglês, eu recomendo bastante dar uma assistida nessa entrevista. A animação foi categorizada como um thriller psicológico de ficção científica e a dublagem de desenho foi feita no estúdio da Imagem Sound Think, também dirigido pelo nosso queridíssimo William Viana. Mas bem, chega de falar sobre a produção do piloto e vamos falar sobre o próprio piloto. Lembrando que a partir de agora teremos spoiler do piloto. E outro aviso é que esse desenho tem um pouco mais de conteúdo sensível, como palavrões e violência. Mesmo que não tão explícito, eu recomendo bastante que caso você tenha algum problema, tenha um pouco de cuidado de assistir esse vídeo. Mas beleza, agora sem mais enrolação, vamos para o piloto. A nossa história começa como se fosse um conto de fadas. Uma narradora começa contando a história de uma princesa. Você depois vai entender o porquê, entre aspas. A princesa estava rodeada por vários brinquedos, que segundo a narradora, prendiam ela e que era feito de sangue e medo. Então descobrimos que a narradora é na verdade essa robô, chamada de Guinevere. E essa menina que nós estamos acompanhando é a Olivia Park, uma pequena menina que já tem alguns parafusos a menos. E estava consertando, entre muitas aspas, a robô Guinevere. A Olivia é filha do Oliver Park, o criador do Park Planet, ou como traduzir, Planeta Park, onde a Guinevere foi criada para ser a mascote do parque. O parque é gigantesco e lindo, e ele flutua sobre a terra, e como eu disse, a Guinevere é a cara desse parque, por isso que ela é chamada de princesa, tipo o Mickey com a Disney. E podem ficar tranquilos, pois essa não vai ser a única coincidência com a Disney. O pai da Olivia está falando para ela sobre todo aquele parque, que no futuro iria virar apenas dela. Eu já tenho algumas teorias sobre esse cara, porém vamos deixar para a futura parte do vídeo. Ele fala para a Olivia esquecer do passado, como se algo traumático tivesse acontecido com ela. Então, ela diz para ele que vai esquecer e pega pelas entranhas da Guinevere para perto. Porém, isso acaba fazendo o Android perder o controle e sair correndo e pular de lá de cima. Porém, a Olivia disse que não é para se preocupar, pois eles encontrariam ela algum dia e quando encontrassem, iria consertar ela. Mudamos de cena para várias cenas bem rápidas, porém que são bastante importantes para o piloto. Mudamos de cena para um protótipo da Guinevere e vemos que tem algumas anotações. E do lado dessas anotações, vemos que tem uma borracha com a logo do parque. Isso não é à toa. O parque vende de tudo sobre esse androide, brinquedos, atrações, pelúcias, filmes e assim por diante. Nessa cena seguinte, vemos como é criado uma Guineverse. Na cena seguinte, nós temos um vislumbre da Olivia, um pouco mais crescida, eu diria adolescente ou jovem adulta, do lado de uma nova Guineverse, no caso, a Guineverse Princesa. Nessa cena podemos ver um trabalhador que cuida do lixo, produzido pelo próprio Planeta Park. E vemos que as pessoas que vivem nesse lugar odeiam esse parque, tanto que tem desenhos arrancados, riscados, também em pôsteres e assim por diante. Mudamos de cena para
para uma fábrica, e como sabemos, por causa de Mother Drones, nenhuma fábrica é 100% santa. Tanto que podemos ver que a fábrica solta uma fumaça azul que está poluindo o pulmão das pessoas. Isso será bastante importante no futuro. Aqui vemos uma máquina de bonecos recheada de referências aos desenhos da Glitch. Pelo que eu vi, nós temos boneco da Uzi do N de Mother Drones, a Pomni e o Jax de Digital Circus e por último a Mel de O Distrito dos Lampejos. Então saímos de perto da máquina e vemos duas crianças, a Francesca, que tem o apelido de Frank, e a Andrea, que tem o apelido de Andy, ambas são do planeta M7. Por enquanto isso não será importante para o piloto, mas acredito que no futuro essa informação será bastante importante. E eu vou aqui aproveitar um momento para poder elogiar o quanto essa animação é bonita. A Frank coloca um aparelho para hackear a máquina e poder pegar as pelúcias para ela, porém isso não dá certo e ela fica lá tentando, até desistir de vez. Quando do nada as duas se esbarram com a princesa Guinevere. E agora eu reparei que ela parece a Hatsune. A princesa Guinevere reconhece as duas, pois ela é uma robô tão tecnológica que reconhece a pessoa sem as duas nunca terem se encontrado. Na cena seguinte, a Frank acaba consertando o dedo da Guinevere, que está com defeito, mostrando que ela tem a habilidade de mexer com robótica, tanto que aquele aparelho foi criado por ela. A princesa Guinevere agradece e assim pulamos alguns anos, e vemos que as duas já estão adultas e trabalhando em empregos. Como podemos ver, a Frank está trabalhando como lixeira e a Andy como engenheira júnior, criando robôs para a empresa Planeta Park. E nesse momento, ela está tentando comprar peças para os seus robôs, porém ela não consegue, pois como a gente vê, as pessoas que moram embaixo na superfície têm um grande preconceito com o Planeta Park, inclusive trabalhadores que têm como único objetivo trabalhar para a empresa e não que ela concorde com isso. E essas pessoas que trabalham no Planeta Park são tão discriminadas que existe até um apelido para elas, que no caso são os coroados. Então a Frank ali aproveita o momento para poder pegar emprestadas as peças, só que agora com a versão mais atualizada da maquinazinha de hackear. Então a gente começa a falar várias verdades e críticas sociais fodas, porém a Frank acaba tirando ela ali do meio para depois não dar nenhuma besteira. Eu acho engraçado que a Andy conhece tanto a Frank que logo ela pergunta como foi que ela comprou aquelas peças. E podemos ver que o vendedor também conhece o jeito das duas e percebe que foi roubado. Porém, as duas acabam fugindo e fica tudo bem. Não pro vendedor, mas pra ela. Chegando em casa, podemos ver que a Frank e a Andy são bastante geniais, com as duas sabendo mexer com robôs. Porém, a Frank mexe com coisas mais simples, porém fantasiosas, de maneira mais alegre. Enquanto a Andy mexe com coisa mais complexa, mas também um pouco fantasiosas, como por exemplo, brinquedos pro parque. A única diferença entre as duas sendo que a Andy acaba não gostando nem um pouco do emprego dela, enquanto a Frank sonha bastante em trabalhar no mesmo lugar que ela, junto com ela. Acaba amanhecendo e as duas vão trabalhar, e podemos ver que a Frank é do tipo brasileira, trabalha com uma coisa, mas sabe mexer com tudo. Porém, como último trabalho dela no dia, ela vai trabalhar com o Spark, um catador de lixo, que tira os lixos do mar. E assim, pelo que dá a entender, o trabalhador do começo do episódio é o Spark. Eu reparei isso por causa do cigarro, mas talvez seja só coincidência ou coisa da minha cabeça. Nessa mesma cena podemos ver um QR Code, que entrando nele podemos ver um site cheio de enigmas, que sinceramente não é minha praia, então eu deixo pros teorizadores de plantão aí. Então logo em seguida podemos ver como o parque trata as pessoas à superfície, jogando tudo em cima do mar. Então na cena seguinte nós vemos o diálogo do Spark pedindo para a Frank buscar todos os plásticos para uma loja de chaveiro. Então, enquanto a Frank mexe no lixo, podemos ver que ela acabou encontrando uma Guinevere do começo do episódio, e o Spark fica espantado, pois aquilo valia ouro. Mas a Frank é contra essa ideia de vender e quer consertar ela para ter uma chance de entrar no Planeta Park. Porém, novamente o Spark reforça que é contra essa ideia e queria vender a Guinevere para conseguir muito dinheiro. E agora, enquanto eu tava revendo esse episódio pela terceira vez para poder fazer esse roteiro, eu reparei que o dedo dela que está se mexendo é aquele mesmo dedo que tava bugado no começo do episódio, daquela Guinevere. Então deixo no ar aí pra vocês teorizarem. Mas beleza, vamos acelerar esse resumo, pois eu não quero deixar esse vídeo tão longo assim. Mudamos de cena pra Olivia, só que agora mais velha, e ela continua sendo uma criança mimada, querendo achar o seu androide que fugiu. Então ela manda seus robôs ir atrás dela, pois os guardas não encontraram até agora. Mudamos de cena para a Andy, podemos ver que o trabalho dela não foi aceito, e provavelmente pela raiva dela também foi despedida. A Andy está andando pela superfície e podemos ver que você pode pagar pra poder viver na parte de cima, porém é caro pra caralho. Só que do nada chega um cara que começa a encher o saco dela, porém na hora que ela ia revidar, ele começa a cuspir sangue, e assim a gente pode ver que o sangue dele é azul, o que obviamente não quer dizer que é muito saudável. O senhor está bem? Estou. Esse é sangue de tosse saudável. E também o detalhe que a gente pode reparar nessa cena é que a maioria das pessoas na superfície usa uma máscara, novamente por causa da poluição. Nessa cena seguinte podemos ver um detalhe muito foda que indica como a Frank e a Andy acabam vendo o mundo à sua volta. A Frank vê o mundo de uma maneira mais positiva, animada e até fantasiosa, enquanto a Andy vê tudo triste e cinza, como realmente tá esse mundo. E as duas vão atrás de ajudar o Guinevere. As duas pegam a Guinevere e vão até um dos laboratórios que podem consertar esse androide, porém no meio do caminho o Spark acaba atrapalhando as duas. Briga vai, briga vem, porém os dois lados se resolvem e os dois fazem um acordo. E a Andy revela que foi demitida nessa cena. As duas estão passando no meio de um monte de destroços do laboratório, que pelo que tudo indica acabou sendo quebrado, não sabemos o porquê. Só que do nada elas escutam um barulho e decidem ficar quietas para não serem vistas.
Elas são atacadas, quase são mortas, porém as duas são salvas pela Guinevere, então as duas acordam e saem correndo pelo elevador, mesmo que a Frank não queira, pois ela queria ajudar a Guinevere que salvou ela. Então a porta se fecha com a Guinevere dando seu último sorriso pra ela. A Guinevere simplesmente dá um pau no robô e faz ele morrer de uma forma nem um pouco tranquila e que eu acho que eu não posso mostrar no YouTube. Então, como podemos ver, o robô está sangrando e não soltando ódio ou qualquer outra coisa que o robô teria dentro dele. Então a Guinevere, depois de fazer o robô partir dessa pra melhor, acaba desmaiando na frente das duas. As duas chegam no local para consertar o robô e assim terminamos o piloto de Cavaleiros de Guinevere. Olá, Francesca. Olá, Andrea. Como é bom ver vocês duas de novo. Meus amigos, que piloto maravilhoso, não tem como, a Glitch continua mandando o cenário indie atual. Porém disso vocês já sabem e eu já elogiei bastante ao decorrer do vídeo, então eu irei passar para a parte que importa, que no caso são as teorias. Enquanto eu assisti esse episódio, a única coisa que passou na minha cabeça é a teoria dos robôs vivos. A primeira frase do piloto que abre ele é se referindo a sangue e medo, já dizendo que é algo feito com pedaços de seres humanos. Sem contar que vemos pedaços de carne e órgãos nos robôs, tanto em cena com a Guinevere e também no final com aquele robô morto. Então já é meio que confirmado que esses robôs têm órgão que mantém eles vivos, e provavelmente esses órgãos veio de humanos. Ou talvez que nem Mandedrone, os robôs são tão perfeitos que literalmente são que nem seres humanos e podem viver na mesma sociedade com a gente. Além disso, eu quero jogar uma hipótese no ar pra sair no geral. Assim, só eu que achei estranho que ao decorrer do piloto, quando o Oliver aparecia, tinha aquele detalhezinho azul do lado dele. E se aquilo indicar que ele fosse um robô ou algo desse tipo? Mas novamente, isso é apenas uma teoria. Mas é isso, chegamos ao fim de mais um vídeo. Lembre-se de deixar o like, se inscrever no canal e hypar o vídeo, pois infelizmente esse estilo de vídeo é bem complicado de ser feito e infelizmente não recebe tantas views como os outros. Então se puder fazer isso, eu agradeceria bastante pela sua ajuda. Lembre-se de dizer aqui nos comentários o que você achar do piloto. Sinceramente acho que tem muito potencial, espero que seja um grande sucesso igual a outros desenhos da Glitch. Mas é isso, agora eu preciso dormir pois eu passei a madrugada fazendo esse vídeo, então novamente se puder ajudar ele eu agradeço bastante. Mas é isso, muito obrigado por terem visto até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!